Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse contexto de alta de juros que a gente está falando, né? Justamente esse movimento acaba trazendo alguns reflexos, trazendo impactos para os fundos imobiliários, principalmente alguns fundos com ativos reais, né? Tijolo, logística, shopping, acabando tendo aquele movimento de desvalorização. Eu queria saber sua opinião, queria saber sua perspectiva, por que isso acontece e também se é uma boa oportunidade para o investidor de longo prazo acumular algumas cotas desses fundos aí um pouco mais descontados diante de todo esse movimento, ou se tem que ponderar muito bem esses movimentos, Caio. Claro, a gente tem um cenário agora, né, de inflação pressionada no curto prazo e sem sinais mais expressivos, né, de que vá arrefecer também a curto prazo, né? Então, dado essa dinâmica de inflação, os fundos têm que apresentar uma capacidade boa de absorção dessa inflação e distribuição de dividendos consequentemente. O que acontece quando a gente olha para o IFIX no retrospecto de 1 ano e meio, aí, desde o início da pandemia, mais ou menos, uma boa parte dos fundos não conseguiram absorver a inflação ainda, visto que os seus modelos operacionais foram prejudicados, né, pelas medidas de restrição ou por impactos indiretos da pandemia em si. E visto isso, alguns setores, especialmente de tijolo, têm perdido atratividade com um cenário agora de trajetória de alta dos juros, né? E também com juros futuro batendo aí os 10%, como a gente viu o DI antes de ontem, né? Então, assim, você me pergunta, o setor de fundos imobiliários acabou com isso? Obviamente não, mas exigido um stock picking um pouco mais sofisticado por parte dos investidores para conseguir compensar essa taxa de risco livre, né? Então, a dinâmica do IFIX agora mudou um pouco. Esses fundos que conseguem repassar a inflação de uma forma mais linear, né? Geralmente são os fundos de recebíveis, que têm ali seus dividend yields já próximo dos double digits, né? Olhando desde o início do ano. Então, esses fundos justamente sofreram um pouco menos do que os fundos de ativos reais, né? Quando a gente olha a performance desde o início da pandemia, dentre os setores do IFIX, é o único setor que está com uma performance positiva em termos de valorização das cotas apenas, né? Se a gente adicionar o dividendo médio nesse período dos fundos de CRI, a gente tem um retorno total muito mais favorável, né? Então, mais ou menos essa dinâmica para o IFIX, e com taxa de juros subindo agora é necessário, um stock picking mais sofisticado por parte dos investidores de fato. Tem hoje muitos ativos descontados, né, quando a gente olha para tijolo, mas também tem muitos setores com a variável G, né, que é o crescimento ali no valuation, sem perspectiva favorável, né? Então temos boa parte dos setores de tijolo sem crescimento, sem previsão de crescimento de aluguel real nos próximos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Então isso acaba complicando um pouco a perspectiva de crescimento para alguns setores. Então, dinâmica do IFIX é mais ou menos essa atualmente.